Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Deu Nano. E hoje a gente vai dar continuidade ao quadro Escalada Científica, onde a gente traz um espaço para falar sobre histórias, desafios e também as conquistas por trás da vida acadêmica e científica. E o meu nome é Heloísa Cristina, sou aluna de doutorado do Programa de Biociências e Saúde da Universidade de Tiradentes. Meu nome é Fernanda Almeida, sou doutoranda no mesmo programa e hoje nós estamos com um convidado especial, não é, Heloísa? Isso mesmo, a gente está com o professor Heriberto Anjos. Tudo bem, professor Heriberto? Tudo Ele que ótimo. representa muito bem o espírito da formação científica, com propósito, dedicação, é doutor em biotecnologia industrial, mestre em biotecnologia em recursos naturais, graduado em nutrição e também em ciências biológicas. Quase que o fôlego não dá de tanta coisa. Seja bem-vindo, professor. É um prazer enorme te receber aqui no nosso podcast e por aceitar compartilhar um pouco da sua jornada, da sua história para os nossos ouvintes e para todos nós aqui. Eu que agradeço o convite. Professor, o senhor é docente na Universidade de Tiradentes e na Secretaria da Educação do Estado de Sergipe, com uma trajetória que deve ser sensacional. E o senhor uniu ensino, pesquisa, extensão, inovação. Professor, a sua formação é muito rica. O senhor se formou em Ciências Biológicas, em Nutrição, fez mestrado, doutorado. Como foi que iniciou a sua jornada? E o que foi que despertou o seu interesse pela ciência e pela educação? Que pergunta complexa, né? Bom, vou tentar resumir um pouquinho, porque isso é uma história de vida, né? Já se passaram aí muitos anos. Acho que no ensino médio eu tive um professor de biologia que me inspirou muito e eu queria... eu despertou o interesse na biologia pela admiração que eu tinha por esse professor. E aí foi quando eu resolvi fazer licenciatura em Ciências Biológicas, né, na Universidade Federal de Sergipe. E comecei essa trajetória, né, para ser professor. E em nenhum momento eu me arrependi, eu fiz o curso de graduação, os estágios na escola e eu sabia que eu queria ser professor. Era algo que me instigava muito, que me deixava muito empolgado em ensinar pessoas e formar pessoas, né? E aí eu fui para a escola, passei num concurso da Secretaria de Educação para professor de biologia. Assim que eu me formei, assim, na verdade, antes mesmo de me formar, eu tive que colar grau antecipado para poder assumir o concurso. E passei mais de 10 anos, 12 anos, né, na Secretaria de Educação, que hoje estou de licença, mas foi quem me formou enquanto profissional, sem dúvida nenhuma, foi o vínculo com o Estado e como professor do Estado, né? Escola pública, ela forma muito a gente. A gente sai da Verdade. universidade, a gente acha que, por ser licenciado, que você é professor, mas é a escola pública que forma, e hoje eu sou profissional, professor, eu me considero professor, muito mais do que pesquisador, por conta dessa experiência na escola pública, né? Eu aprendi muito, e não só como professor, como profissional, como pessoa, como ser humano, você aprende muito. E aí, no meio do caminho, fazia muito curso e comecei a trabalhar com muito projeto na escola, e aí despertou a vontade de fazer mestrado. Então, eu fiz o mestrado, né, como professor de biologia, né? Eu ainda nem pensava em fazer nutrição, e o mestrado veio por conta dessa minha afinidade com o projeto na escola. Eu pensei, por que não fazer um projeto de mestrado, né, e subir um pouquinho na carreira. E aí, depois do mestrado, foi que surgiu a minha vontade de fazer nutrição, porque eu sempre me alimentei bem, eu sempre gostei de comer bem, de atividade física. Eu falei, por que não isso também ser minha profissão? Então, mesmo trabalhando no estado, né, eu já tinha acabado o mestrado, e aí eu voltei para a graduação. Eu fui da primeira turma de graduação em nutrição da Universidade Tiradentes. Legal. A primeira Estreou. turma, todos os meus coleguinhas estão atuando aí até hoje. E assim que eu acabei nutrição, surgiu uma vaga para preceptor de estágio. E como eu já tinha mestrado, mas não pela nutrição, pela biologia, né? Eu fui convidado pela Universidade Tiradentes e aí eu fiquei como preceptor de estágio. E aí logo depois surgiu uma vaga para professor, eu assumi como professor, né, no curso de graduação em nutrição, o qual já estou há 11 anos trabalhando também. E aí depois que eu comecei a trabalhar como professor, eu falei, por que não o doutorado? Acho que agora é o momento, né? Então o doutorado veio depois da nutrição, depois da biologia, que o mestrado, voltei para a graduação e aí fui para o doutorado em biotecnologia industrial aqui na Universidade de Tiradentes. Depois do doutorado, no meu doutorado eu também fui coordenador de estágio e aí depois fui pegando disciplinas em outros cursos, na enfermagem, na medicina e fui... a enfermagem acabou também me levando muito para a área da saúde, né? E isso foi muito bacana ter essa experiência com a saúde.
E aí, depois de um tempo, fui para uma coordenação de extensão, que a gente vai falar talvez um pouquinho disso depois. Isso. E aí, fui convidado para uma seleção na pós-graduação, né? E fiz a seleção e hoje estou há um ano na pós-graduação como professor do programa de Biociência e Saúde, hoje que é um programa interdisciplinar. Então, essa foi minha carreira aqui na UNIT. Eu sempre gosto de contar, porque as pessoas às vezes encontram a Sim. gente no final, mas não sabem como foi A todo o processo, trajetória, né? verdade. Então, eu vim como preceptor de estágio e, assim, foi tão rápido, porque eu me formei... quando eu me formei em nutrição, há 11 anos atrás, quase 12 anos, não, tem mais do que isso, eu acho. Não tinha muito professor, não tinha muito nutricionista mestre, então por isso que eu fui chamado imediatamente, porque naquela época não tinha. Hoje a gente tem, né, muitos mestres e doutores, nem tantos ainda, né, mas naquela época não existia. Então, automaticamente eu fui contratado como preceptor de estágio. Foi um dos pioneiros, assim, também. E quando Muito eu bom. comecei na preceptoria de estágio, inclusive tinha colegas meus que ainda não tinham se formado, que Nossa. estavam fazendo estágio, né? Então, assim, foi uma coisa muito louca assim para mim, mas foi muito aprendizado, né? E aí o ensino superior acabou me conquistando pelo fato da gente formar profissionais, né? Não que seja menos a formação básica seja menos importante, Sim. mas formar um profissional Uma grande muito responsabilidade muita também. responsabilidade. Verdade. Então foi essa meu caminho, né, em relação Uma à coisa acabou graduação e levando pós. a outra, nada Foi planejado, né? naturalmente, não foi Naturalmente. planejado. Então eu fiz doutorado trabalhando, e aí foi quando eu pedi licença no estado, porque eu dava aula, né, eu tinha aqui uma carga horária alta, e eu Sim. dava aula manhã e noite, fazia doutorado à tarde, né, e é possível. Não é fácil, mas é possível. Então as coisas foram acontecendo, eu também tive uma bolsa como professor da UNIT, né, de incentivo à formação docente, e foi isso também que me estimulou, né? E foi acho que foi muito importante para mim ter feito aqui. Talvez se eu não tivesse feito o doutorado aqui no programa, eu não estivesse hoje como professor do programa, né? Então, acho que... E queria destacar também que a UNIT traz muita oportunidade para o egresso. Então, eu Sim. tinha acabado de me formar, eles me contrataram e todas as oportunidades, elas foram surgindo no meio desse caminho. Claro também que é importante dizer que as oportunidades surgem quando você também cria, Sim. né? Isso é Elas não verdade. surgem do nada. Então foi Eu sou assim a minha aluna daqui da trajetória. Universidade Tiradentes, também sou dentista e me formei aqui. A mesma coisa comigo também, estou É, fazendo doutorado isso é pela muito mesma importante. universidade, e a gente vê esse incentivo ao aluno. E eu ia até fazer uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu. Que era, teve algum um momento ou pessoa que foi decisiva para você seguir por esse caminho, mas você falou do seu professor de biologia, Foi o né? primeiro, né? A primeira escolha na biologia foi sim inspirado por um professor e aí eu preciso também destacar que eu tive um aluno lá no ensino médio numa escola em Moita Bonita, que eu trabalhei em Moita Bonita, que quando ele estava no terceiro ano ele falou assim: professor, eu vou fazer biologia por sua causa. Eu falei, Ai, eu que fiz também por lindo! causa de um outro professor. Então acho que isso e é isso que é Esse gratificante. foi passando, Essa né? De foi geração. passando. Que Então legal. e a nutrição foi a inspiração era no meu estilo de vida. Sim. Então, eu sempre gostei, eu queria aprender mais e queria ensinar as pessoas a comer melhor. Acho que veio daí a inspiração. Legal, bem inspirador mesmo ver tantas diferentes formações, né, que você tem, uma complementa a outra, e isso é bem Sem dúvida. interessante. Agora, mudando um pouquinho sobre as perguntas, a gente vai falar um pouquinho de vida pessoal, equilíbrio emocional e desafios, né, do cotidiano acadêmico. O mundo acadêmico, como você falou, exigiu muita dedicação, muito tempo, foram vários anos, e a gente sabe que nem sempre é simples equilibrar tantas responsabilidades, né? Pesquisa, ensino, projetos, orientações, e ainda conseguir reservar um tempo para a vida pessoal, porque a gente é filho de Deus, né? Como o senhor enxerga essa questão do equilíbrio entre a carreira e o lado humano, família, amigos, descanso? Eu acho essa pergunta extremamente importante. Eu acho que a vida tem muitas dimensões. O trabalho é uma delas. É muito importante, mas é uma delas. E a gente tem que entender que todas elas têm um peso, né? Eu nunca tive dificuldade em conciliar minha vida profissional, que sempre foi muito intensa, muito, em nenhum momento ela foi leve, com a minha vida pessoal. Eu tenho uma rede de amigos e famílias que eu tenho muito contato e a gente tem que saber dosar, né? Eu tenho é, algumas válvulas de escape, e eu acho que todo mundo tem que ter. Atividade Sim. física, para mim, é uma válvula de escape. Então, se eu estiver muito estressado, muito ansioso, eu vou correr, eu vou para academia, eu vou fazer uma atividade física. Sendo nutricionista também, isso... Sem dúvida, ajuda. Mas eu não abro mão dos meus finais de semana de estar com os meus amigos, de me divertir, de sair com meu cachorro.
né? Sim. Ele também é outra válvula de escape. Tem que ter o tempo do cachorro, tem que ter o tempo de ficar em casa fazendo nada, e assistindo uma série, desconectar. É até porque são esses momentos que carregam para que a criatividade, para que a resiliência ela surja em outros Sim. momentos. Se a gente ficar o tempo todo sendo pressionado e não tiver uma válvula de escape, uma hora você vai explodir. E eu sempre tive muito essa, não diria que é facilidade, eu acho que é um exercício, né? Eu sempre fiz esse exercício. Ah, a próxima semana é Precaju, vamos para o Precaju, vamos curtir o Sim. Precaju. Segunda-feira a gente está aqui trabalhando tranquilamente e renovado, né? E eu adoro encontrar meus alunos na rua e a gente conversa, a gente se diverte. Então, a vida tem que ser equilibrada. Essas dimensões, elas As pessoas precisam têm essa ser ideia que a dimensionadas. ciência, ela é totalmente, se você não focar só nisso, você não vai ter sucesso. Então, eu não posso ir para uma festa, não posso, minha vida acabou agora porque eu vou fazer isso e É, vou ficar só isso a longo estudando. prazo vai comprometer seu Com trabalho, porque com certeza. certeza você pode ficar lá deprimido, ansioso. Então, é Sim, é preciso importante a gente dizer equilibrar. isso. Até para incentivar outras pessoas a quererem participar do nosso mundo, senão vão pensar que. E acho que contato com amigos e família faz a gente feliz. E se você não Sim, estiver feliz, você não vai conseguir fazer um bom trabalho também, isso aí, É verdade. isso mesmo. Um equilíbrio é sempre importante, né? sem dúvida. Mas voltando um pouquinho só para a vida profissional. O senhor coordenou o Núcleo Interdisciplinar de Extensão, NIEX, que atua diretamente na curricularização da extensão. Conta para a gente um pouquinho como foi essa experiência e qual a importância de conectar o ensino com a comunidade. Ok, excelente pergunta também, Fernanda. Foi um grande desafio assumir uma coordenação, né, no ensino superior, principalmente porque esse núcleo ele conversa com todos os cursos de graduação. Então, não Uhum, é uma coordenação para um curso, é uma coordenação de toda a instituição. E vem dentro de um processo, né, de curricularização da extensão, que era um processo novo, sim. de novas descobertas, de experiências e algo que a gente não tinha como medir, como comparar, porque não existia antes. Então foi todo um processo, né, que foi criado pela Universidade de Tiradentes e a gente ajudou a implementar e a acompanhar. Então foi muito desafiador, mas eu aprendi muito com isso e acredito que estou onde estou também por conta dessa experiência, porque um dos meus grandes desafios é trazer a extensão para a pós-graduação, né? Entendendo que a extensão é um pilar não menos importante da universidade como o ensino e a pesquisa, e talvez seja o pilar mais significativo, porque a gente leva para a comunidade, leva para fora da academia tudo aquilo que a gente constrói aqui. Bom, E é essa a finalidade que eu entendo da pesquisa, né? Acho que a minha visão enquanto pesquisador da pós-graduação é que a minha pesquisa ela tem algum fundamento para alguém. Se ela não tiver, e se ela só servir para um artigo científico que não sei quantas pessoas vão ler, Uhum. é possível até que ninguém leia, só leia o resumo, ela não faz sentido para mim. Ela só faz sentido se ela impactar pessoas, se ela tiver soluções para os problemas sociais. Eu acho que esse é o sentido da minha pesquisa e é assim que eu penso enquanto pesquisador. E você tem alguma história marcante de algum projeto, vivência que te tocou durante esse período? Foram muitos porque eram Dá um muitos exemplo. cursos e eu visitava alguns, mas assim, eu me emocionei muito com um projeto com idosos. E era um Hum, projeto de memórias e que os alunos pediram que eles falassem quais eram as músicas que marcavam a vida deles e eles fizeram um momento, tipo um baile, e colocavam as músicas que os idosos pediram e eles se emocionavam, né? Me arrepio até hoje de falar. que lindo. E foi um negócio assim, então assim, não era ciência, não era, era memória afetiva que eles estavam trabalhando. E foi de uma sensibilidade assim que os alunos tiveram que foi fantástico. Isso me marcou bastante. Eu estive lá nesse dia. muito bom. Eu sou suspeita a falar sobre a extensão, que eu também participei de projeto de extensão na universidade, o projeto Rondon, e realmente é um momento onde a gente consegue unir É, os resultados, né, da universidade com a população. e eu acho que leva a gente para um outro nível, Sim. né? Você, quando trabalha com extensão, você não trabalha só com conteúdo, você está formando cidadão. E aí a gente está ali num processo contínuo de formação, né? Que acaba sendo Social. uma ponte ali entre o meio científico, a universidade e a Sem dúvida comunidade, né? Que nenhuma. é É. importantíssimo, realmente. E outra perguntinha sobre agora pesquisa e interdisciplinaridade. Você é doutor em biotecnologia industrial
e professor do programa de pós-graduação em Biociências e Saúde aqui na UNIT. Quais são as principais linhas de pesquisa que o senhor desenvolve hoje? Bom, hoje eu lidero um grupo de pesquisa intitulado Qualidade Alimentar e Nutricional. Nesse grupo a gente tem 3 linhas, uma mais focada para alimentos e nutrientes, né, qualidade de produtos e melhoria. Uma mais na linha da educação alimentar e nutricional para diversos grupos populacionais e um também em relação à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né, focando em obesidade, né, principalmente, e tenho muito ali a avaliação nutricional, tanto a avaliação de consumo alimentar como a avaliação nutricional. Então, são essas 3 vertentes e os projetos eles caminham para essas 3 linhas. Dentro dessas linhas, eu gosto muito de trabalhar com populações de vulnerabilidade, então vai se destrinchando. Isso depende muito também do perfil do aluno, porque eu acho que apesar da linha ser criada por mim, mas o aluno precisa se identificar, né? Então, eu gosto de abrir um leque que tem que ter um limite, obviamente, né? Sim. Sim. Mas para que o aluno que é de uma outra formação, e eu adoro trabalhar com alunos que não são nutricionistas nem biólogos, porque a gente aprende, eu aprendo muito mais com eles do que eles Uma comigo. troca. Essa troca de informação é muito importante. Então, dentro dessa linha tem que fazer sentido aí para ambos, né? E aí eu gosto muito de trabalhar nessa perspectiva. Muito bom. Professor, o senhor veio da biotecnologia lá no doutorado e agora está na área de biociências, são áreas que dialogam muito com outras, né? Que vão da saúde até a indústria. Como é que o senhor enxerga essa interdisciplinaridade diretamente na formação dos pesquisadores? Fernando, eu já acho que a minha formação em biotecnologia, para mim, ela já é interdisciplinar. É impossível fazer biotecnologia disciplinarmente, Verdade. porque ela envolve a própria concepção da biotecnologia já é interdisciplinar, né? Ela não pode funcionar de uma forma só. Mas o programa de Biociência e Saúde, especificamente, né, a gente une 2 grandes linhas de trabalho, mas que eu não vejo nenhuma dificuldade em interconectá-las, né? Então, eu trabalho ainda, né, nessa minha formação de biotecnologia. Tenho projetos na área de biotecnologias envolvendo alimento, né? Hoje eu restringi muito a alimento. E na área da saúde, né, eu consigo também trabalhar muito bem na área da saúde de forma interdisciplinar. E aí eu volto ao que eu acabei de falar, né? São profissionais de áreas diferentes, né? O programa abraça todos esses profissionais, né? Principalmente da saúde, mas também pode não ser da saúde, não tem problema nenhum, né? E que a gente traga alguma agregação. Então a gente tem que pegar a expertise de cada um, e aí eu volto e repito que tem que fazer sentido, né? Sim. Tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido Pro para o aluno. aluno, porque se a gente não fizer um trabalho que, que faça sentido na nossa vida, você não vai fazer bem. Ele tem que, o trabalho tem que motivar a gente não vai motivar para uma coisa que não nos interessa, né? Então, Quando a gente faz com brilho nos olhos, a gente faz sem mais bem dúvida. E feito. o interdisciplinar, ele ajuda a encontrar esse brilho nos olhos, né? É. Então, eu tenho uma aluna que a gente discutiu muito o projeto dela e eu perguntei assim, mas tá bom para você? Isso aqui tá legal? Porque se não tiver, não faça, não vale a pena. Então, interdisciplinar permite que a gente, né, encontre alguns tentáculos para buscar ali dentro da minha expertise, dentro da expertise do aluno, né, que tem uma outra formação profissional, que a gente encontra e faça uma interseção e que realmente tenha um projeto significativo. Não só para a gente, mas para que tenha um impacto social positivo também. É legal ver que ninguém faz pesquisa sozinho, né? Sempre aquela Jamais. troca que fortalece o desenvolvimento científico. E acho que a interdisciplinar tira a gente de uma bolha também. Você sai da bolha porque você está sempre buscando conexão entre ciências e entre pessoas, né? É isso mesmo. Professor, para a gente encerrar com chave de ouro, qual é o conselho que o senhor deixaria para os alunos que eles estão aí começando, engateando na graduação e sonhando em seguir uma carreira acadêmica? Qual o conselho que o senhor daria para essa galera? Bom, o conselho é, primeiro, descubra o que é que ele faz feliz, o que é que você gosta de fazer. Essa é a primeira coisa, né? Difícil. Porque são muitas coisas às vezes. Ou então vá por eliminação, veja o que é que você não quer. Pelo menos tira o que você Sim. não quer e deixa o que você quer, né? E aí para uma carreira acadêmica é fundamental que durante a graduação, né, se o aluno já tiver essa ideia do que ele quer, é procurar um professor que já faz pesquisa Uhum. para
passar por um processo de iniciação científica, né, ajudar ou fazer um projeto de extensão, projeto de pesquisa, essa experiência ela é fundamental, tanto para você descobrir se você realmente tem um viés para a carreira acadêmica, porque não necessariamente todo mundo precisa ser pesquisador, né? A gente precisa ter, e se você tem essa curiosidade, se lhe desperta essa curiosidade em desenvolver ciência. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, sem dúvida nenhuma, durante a graduação, buscar descobrir, eu sempre falo para os meus alunos quando chega no estágio, ó, se você não descobriu o que você quer agora, você vai descobrir o que você não quer. Então tá ótimo, já elimina o que você não quer e depois você vai buscando aquilo que possa te fazer feliz. E acho que conversar com os professores, né? Buscar opiniões de professores, as experiências do professor, ela é muito importante para abrir portas, né? E para mostrar os caminhos. Muitas vezes eu já conversei com alunos que falaram assim, ó, não vá por aqui, você não gosta disso. Não é porque disseram que é bom para você que você tem que fazer isso aqui. Vá por outro, mesmo que seja mais difícil, mais inacessível, mas aqui que você quer, foque nisso aqui. Então, Excelente conversar com outros professores, porque às vezes eles sem enxergam algo que dúvida, a gente não consegue Isso é enxergar, verdade. né? um outro olhar Abre de um muito o outro nosso olhar. momento de vida, né? Que Uhum. você já passou por algumas daquelas situações, né? Eu canso de ver os alunos chegando, professor, que está se formando, eu ainda não sei o que é que eu vou seguir na área da nutrição. Então, não siga nada. Acabou a graduação, e veja quais são as oportunidades que vão surgir, Sim. porque muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu fiz nutrição para ser nutricionista esportivo, eu não tinha nenhuma dúvida disso. Quando eu fiz o estágio de gestão de unidades de alimentação e nutrição, eu falei, nossa, que bacana isso aqui. E aí eu segui essa carreira, né, por muito tempo, que eu nem sabia que existia na nutrição essa área de gestão. Então, calma, tenha calma, né? Com o tempo, com as oportunidades, o universo vai conspirando e você vai se identificando. Claro que a gente tem algumas situações pontuais. Um aluno que é diabético tipo 1 e ele quer fazer nutrição porque ele quer atender pessoas com diabetes. Ótimo, você já tem um foco, é muito mais fácil. Uhum, Porque com você pode certeza. trabalhar na pesquisa, você já sabe quem é o professor que você vai procurar, mas se não sabe também, tá tudo bem. É só deixar que Bate o o universo desespero, mas conspira aí. é esse tipo de motivação que a gente quer Alguma porta vai trazer. abrir. É esse tipo de motivação que a gente quer trazer para os nossos ouvintes, né, aqui, e Sim. mostrar que o caminho da ciência é desafiador, mas também é extremamente gratificante, né, e Sem que a gente dúvida não nenhuma. precisa ficar tão preocupado, que tudo dá certo no final. Verdade. E- Professor, dá vontade de, espero que as pessoas em casa, né, os alunos, eles peguem isso e consigam aplicar na vida Com deles, certeza. porque realmente teve dicas valiosas aqui, viu? Que Foi bom, uma se a gente conversa atingir uma pessoa já tá ótimo. né? verdade. E foi a gente agradece muito, né, por essa conversa, é rapidinho, não tem como a gente se estender mais, senão a gente ficava aqui conversando. E foi uma honra, né, te receber aqui, ouvir a sua trajetória, foi muito legal mesmo. E a gente vai encerrar mais um episódio do da nossa escalada científica. E para você que acompanha o Deonano, a gente fala sempre para ficar ligadinho aí no Escalada Científica, onde a gente traz histórias reais, como a do professor Heriberto, que inspiram muito outras pessoas, inspiram você que é aluno e que você está querendo começar, né, no mundo científico, ainda está em dúvida sobre graduação, vê que não tem problema nenhum a gente ter dúvida, que a gente pode se inspirar na carreira de outros professores que já estão aí há muito tempo, mas que começaram do mesmo jeito que a gente, né, aos pouquinhos, e tudo foi dando certo no final. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Eu que agradeço, desejo muito sucesso aí no podcast de vocês. Obrigada. E também sigam, né, o nosso Instagram, @LNMed, e acompanhem os próximos episódios do Deonano. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!